O som das trombetas ecoa pelas muralhas. O cheiro do incenso se mistura com a poeira antiga das pedras sagradas, e a cidade que pulsa no coração do mundo bíblico desperta mais uma vez diante dos nossos olhos. Jerusalém. Um nome que não apenas carrega história, mas carrega destinos. Uma cidade que foi sonhada, conquistada, destruída, reconstruída, chorada e celebrada ao longo dos séculos. Mas o que torna Jerusalém tão especial? Porque reis, profetas, generais e até o próprio Filho de Deus voltaram seus olhos para essa colina sagrada. A história de Jerusalém é uma jornada épica que atravessa os desertos da fé, os vales da guerra, os montes da glória e os abismos da dor. E hoje, aqui neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse solo sagrado. Prepare-se para descobrir mistérios ocultos, momentos de arrepiar, decisões que mudaram o curso da humanidade e promessas que ainda estão por se cumprir. Então, antes de seguirmos adiante nessa história envolvente, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa bíblica poderosa. E quero te fazer um pedido especial. Comente aqui embaixo qual é a sua cidade e estado de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos mapear essa jornada espiritual e formar uma comunidade de fé espalhada por todo o Brasil. Agora sim, vamos juntos nessa história extraordinária. Muito antes de ser chamada Jerusalém, essa terra já era especial. Ali, no alto de uma colina cercada por vales e montanhas, pastores guiavam seus rebanhos e tribos sem nome cruzavam o terreno sagrado sem saber que seus pés tocavam o epicentro de algo eterno. A primeira menção relevante aparece em Gênesis, capítulo 14, quando um misterioso rei sacerdote chamado Melquisedeque surge. Ele é o rei de Salém, uma palavra que significa paz. Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão e o abençoa em nome do Deus Altíssimo. É aqui que vemos a primeira centelha do que Jerusalém se tornaria. Uma cidade de bênção, intercessão e aliança entre o céu e a terra. Séculos depois, os cananeus e jebuseus tomam posse daquela região estratégica. Eles fortificam a cidade e a transformam num reduto quase impenetrável. O nome Jebus é associado àquele território. Uma cidade pagã, cercada por práticas idólatras, mas que, sem saber, guardava em seu ventre uma promessa divina. O solo que estava sob domínio de povos distantes de Deus estava, aos poucos, sendo preparado para cumprir um propósito muito maior. Quando os israelitas conquistam Canaã, Jerusalém ainda permanece fora do controle total das tribos de Israel. Apesar de sua importância, ela permanece intocada, uma cidade em tensão, à espera do momento certo. O tempo da promessa estava em contagem regressiva. Os olhos do céu já estavam sobre aquelas muralhas. Jerusalém ainda não havia sido conquistada, mas já era desejada. Como uma joia escondida sob poeira e conflito, ela esperava o rei que viria para tomá-la não apenas pela força, mas pelo chamado de Deus. O momento chegou quando Davi, já estabelecido como rei sobre todo Israel, volta seus olhos para Jebus. Os jebuseus zombam dele, achando impossível a conquista daquela fortaleza. Mas Davi, guiado por Deus, encontra um ponto fraco: o túnel de água que dava acesso ao interior da cidade. De maneira estratégica e inspirada, seus homens entram por ali e tomam a cidade. Era o início de uma nova era. Jebus agora se tornava Jerusalém, a cidade de Davi. Não era apenas uma conquista territorial, era uma conquista espiritual. Davi entendia que Jerusalém não era apenas um lugar para seu trono físico, mas o local onde o trono de Deus seria exaltado. Ele traz a Arca da Aliança para a cidade com música, festa e reverência. Pela primeira vez na história, o centro político de Israel se torna também o centro espiritual da nação. A cidade começa a pulsar com uma energia divina. O povo sente a presença de Deus mais próxima
e as promessas feitas a Abraão e a seus descendentes parecem estar mais vivas do que nunca. A escolha de Jerusalém não foi arbitrária. Deus havia preparado esse momento. Cada pedra daquela cidade começava a contar uma história eterna. Os profetas já viam nela o trono do Messias. Davi queria construir o templo, mas essa missão seria reservada a seu filho. Ainda assim, ele preparou tudo com cuidado e reverência. Jerusalém agora era o coração de Israel, e o coração de Deus batia ali. Salomão assume o trono com sabedoria e paz. Com recursos abundantes, alianças estratégicas e um espírito guiado por Deus, ele inicia a maior obra que Jerusalém já havia visto até então: o Templo do Senhor. Não era apenas uma construção grandiosa, era o símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo. Com ouro, pedras preciosas e madeira de cedro do Líbano, o templo se erguia como um sinal para todas as nações de que ali habitava o Deus verdadeiro. O momento da inauguração do templo é arrebatador. A glória do Senhor enche o lugar. A fumaça invade o recinto. Os sacerdotes não conseguem permanecer de pé. Jerusalém estava vivendo seus dias de ouro. A cidade era respeitada, admirada e temida. Governantes de terras distantes vinham ouvir a sabedoria de Salomão e contemplar a beleza do templo. Era como se o Éden tivesse ressurgido em forma de cidade. Mas como todo coração humano, a glória também enfrentaria a sombra. Salomão, apesar de sábio, deixa-se levar por alianças perigosas e idolatria. O coração da cidade começa a se dividir. O que antes era uma chama ardente de adoração começa a vacilar. As sementes da queda estavam sendo plantadas. Jerusalém ainda era grandiosa, mas nuvens escuras já rondavam seu futuro. A cidade que havia sido elevada tão alto começava, lentamente, a se afastar de sua essência divina. Com o passar dos anos, os reis que sucederam Salomão oscilaram entre fidelidade e rebelião. Profetas clamavam nos portões da cidade, alertando o povo sobre o juízo iminente. Mas Jerusalém endureceu o coração. Chegou o dia em que as palavras dos profetas se tornaram realidade. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a cidade, destrói o templo, queima os palácios e leva o povo cativo. A cidade que antes era glória, agora era cinzas. A promessa parecia ter sido quebrada. O povo chorava às margens dos rios da Babilônia, lembrando-se da Jerusalém que perderam. Mas Deus não abandona sua aliança. Mesmo em meio à ruína, ele planta a esperança. Profecias surgem prometendo restauração. E anos depois, Ciro, rei da Pérsia, permite que os judeus retornem e reconstruam a cidade e o templo. Jerusalém renasce, ainda que ferida. Ela volta a ser o centro da fé, preparando o caminho para o maior de todos os eventos: a entrada triunfal de Jesus, o Messias, pelas suas portas. Ele chora sobre a cidade, sabendo do seu destino. É crucificado nos arredores dela, ressuscita próximo a seus muros e promete voltar. Jerusalém agora carrega em si não apenas o passado, mas o futuro. Ela é o palco da redenção e será o centro do cumprimento das profecias finais. Porque mesmo após tanta dor, Jerusalém continua sendo a cidade do grande rei. Jerusalém não é apenas um ponto no mapa. Ela é o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o que fomos e o que seremos. Cada pedra conta uma história, cada rua guarda um clamor. Desde Melquisedeque até Jesus, passando por Davi, Salomão e os profetas, a cidade sagrada continua a ser o cenário da maior narrativa já contada. E o mais impressionante: o final ainda está por vir. As profecias falam de um novo céu e uma nova terra, com uma nova Jerusalém descendo dos céus, adornada como uma noiva para o seu noivo. Uma cidade onde não haverá mais lágrimas, morte ou dor. E você, meu irmão e minha irmã, faz parte dessa história. Por isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que ama histórias bíblicas
se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando for postado. Até a próxima e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.